Você provavelmente está fazendo exatamente o que te disseram para fazer. Comendo menos, movendo mais, cortando o açúcar, talvez até tomando chá verde porque alguém falou que emagrece. E a barriga continua lá. Não a barriga de fora, aquela que você vê no espelho e consegue segurar com a mão. Estou falando da outra, a que fica por dentro, embrulhada nos seus órgãos, pressionando o fígado, infiltrando o pâncreas, inflamando silenciosamente enquanto você dorme. Essa gordura tem nome, se chama gordura visceral, e ela não responde à dieta do jeito que você pensa que responde. Aqui está o que ninguém te conta numa consulta de 10 minutos. A gordura visceral não é apenas um depósito de energia extra, ela é um órgão metabólico ativo que produz hormônios, que lança substâncias inflamatórias no sangue, que interfere diretamente na forma como o seu fígado processa o que você come. E exatamente por isso, as estratégias convencionais, comer menos, malhar mais, têm um efeito muito limitado nela. Porque você não está atacando o mecanismo, está apenas arranhando a superfície. Se você quer entender o que os japoneses descobriram décadas atrás, o que a ciência moderna só confirmou nos últimos 15 anos e o que pode começar a mudar nos próximos 30 dias, sem precisar de suplemento, cirurgia ou dieta de papel, então fica, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você entende o seu próprio corpo. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque esse é o tipo de conteúdo que não chega pelo algoritmo para todo mundo. Antes de continuar, preciso que você abandone uma ideia que provavelmente está carregando há anos. A ideia de que gordura é gordura, de que o pneu na barriga e a gordura que está grudada no seu fígado agora mesmo são a mesma coisa, só em lugares diferentes. Não são. São tecidos com comportamentos completamente distintos, com receptores hormonais diferentes, com respostas metabólicas diferentes e, principalmente, com gatilhos de mobilização diferentes. Tratar as duas da mesma forma é como usar a chave errada numa fechadura. Você fica tentando, forçando, e a porta não abre. A gordura subcutânea, aquela que você belisca na barriga, no braço, na coxa, é relativamente inerte. Ela fica ali, incomoda esteticamente, mas não está te matando. A gordura visceral é diferente. Ela fica dentro da cavidade abdominal, em volta do fígado, do estômago, do intestino e do pâncreas, e ela está em atividade constante. Ela lança no sangue uma família de substâncias chamadas adipocinas, que incluem a leptina desregulada, a interleucina 6, o TNF-alfa, nomes que não importam agora, mas que você precisa saber que existem, porque eles são a razão pela qual uma pessoa com gordura visceral alta tem inflamação crônica de baixo grau, mesmo sem ter nenhum diagnóstico aparente. É uma inflamação silenciosa, que você não sente como dor, mas que sente como cansaço, como névoa mental, como aquela sensação de que o seu corpo não recupera mais como antes. Tem uma outra coisa que essa inflamação silenciosa faz que pouquíssima gente conecta. Ela interfere diretamente na sensibilidade à insulina. Quando as adipocinas inflamatórias estão circulando em níveis altos de forma crônica, os receptores de insulina nas células musculares começam a responder com menos eficiência. O pâncreas compensa produzindo mais insulina. E insulina cronicamente alta significa que o corpo está quase sempre em modo de armazenamento, nunca em modo de queima. É um ciclo que se retroalimenta. A gordura visceral gera inflamação, a inflamação gera resistência à insulina, a resistência à insulina gera mais insulina. Insulina alta gera mais acúmulo de gordura visceral. Você não sai desse ciclo comendo menos, você sai interrompendo o ciclo pelo ponto certo. Agora, aqui está a pergunta que vai ficar aberta por alguns minutos. Se a gordura visceral funciona como um órgão que produz substâncias inflamatórias e que se retroalimenta através da insulina, qual seria o único ponto do ciclo em que você consegue inserir uma intervenção que quebre tudo de uma vez? Pensa nisso enquanto a gente vai um passo atrás e entende de onde esse conhecimento veio. O Japão tem uma das menores taxas de obesidade do mundo desenvolvido. Isso você provavelmente já sabe. O que você talvez não saiba é que mesmo entre japoneses com peso considerado normal,
As taxas de gordura visceral têm subido nas últimas décadas, conforme os hábitos alimentares ocidentais foram sendo incorporados. E quando pesquisadores começaram a investigar as populações japonesas que mantinham os hábitos tradicionais, especialmente em Okinawa, que durante décadas foi estudada como Zona Azul, uma das regiões com mais centenários por habitante no mundo, eles encontraram algo que não era sobre o que essas pessoas comiam, era sobre quando comiam, como comiam e o que faziam logo depois. Os habitantes tradicionais de Okinawa seguiam, sem saber, um princípio que hoje tem nome: restrição calórica com janela alimentar comprimida. Eles comiam até estar cerca de 80% satisfeitos. Tem até um nome para isso em japonês, hara hashibu, e faziam as refeições numa janela de tempo relativamente curta, geralmente entre o início da manhã e o início da tarde. Depois disso, o período sem comida se estendia pela tarde e pela noite. Não era jejum, era ritmo, e esse ritmo ativava algo dentro do corpo que a medicina moderna só foi a entender em profundidade quando o biólogo japonês Yoshinori Ozumi ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016. O que Ozumi estudou tem um nome: autofagia. E se você nunca ouviu essa palavra antes, ou se ouviu, mas não sabe exatamente o que significa, deixa eu te explicar em uma frase antes de ir mais fundo. Autofagia é o processo pelo qual as suas células limpam o próprio interior, desmontando componentes danificados e reciclando o material para gerar energia nova. É literalmente seu corpo comendo a si mesmo, mas no bom sentido. É uma limpeza celular profunda que acontece quando o corpo percebe que não está chegando comida de fora. Imagine que cada célula do seu corpo é um apartamento. Durante o dia, enquanto você está em atividade, recebendo nutrientes, processando energia, esse apartamento vai acumulando lixo, proteínas deformadas, mitocôndrias desgastadas, fragmentos de membrana celular que não funcionam mais direito. Durante a noite, quando não há energia nova chegando, o zelador aparece. Ele pega todo esse lixo, desmonta, separa o que ainda presta, recicla. Esse zelador é a autofagia, e ele só aparece quando o apartamento está vazio de visitantes, ou seja, quando a insulina está baixa. E aqui está o ponto que conecta tudo. A autofagia tem uma relação direta com a gordura visceral. Quando o processo de autofagia é ativado de forma consistente, as células do tecido adiposo visceral começam a ser processadas de maneira diferente. A inflamação local cai, a produção de adipocinas inflamatórias diminui, o fígado começa a processar lipídios com mais eficiência, não porque você comeu menos, mas porque você deu ao corpo um período suficientemente longo sem insulina elevada, para que ele pudesse iniciar esse processo de limpeza. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas que está tentando emagrecer erra sem saber que está errando. Porque você pode passar o dia inteiro comendo pouco e mesmo assim nunca ativar a autofagia de forma significativa. Sabe por quê? Porque qualquer entrada calórica, qualquer uma, mesmo que seja uma fruta pequena, mesmo que seja um cafezinho com adoçante, mesmo que seja um punhado de castanhas que alguém te disse que era livre, eleva a insulina. É um bloqueio bioquímico direto, mediado por uma enzima chamada mTOR, que funciona como um interruptor. Insulina alta liga mTOR. mTOR ligado desliga a autofagia. Enquanto a insulina está alta, o corpo está em modo de armazenamento e construção, não em modo de limpeza e mobilização. Então, o que os japoneses tradicionais faziam de diferente não era comer alimentos mágicos, era criar de forma completamente natural e cultural períodos longos o suficiente sem insulina elevada, para que o corpo entrasse em modo de limpeza. Hara hashibu garantia que a insulina não explodisse a cada refeição. A janela alimentar comprimida garantia que o período noturno sem comida se tornasse longo o suficiente para ativar processos que a medicina moderna demorou décadas para nomear. Agora você pode estar pensando, então é só fazer jejum intermitente. E aqui está a falsa resolução, a que faz a maioria das pessoas parar de assistir achando que já entendeu, porque não é só isso. O jejum intermitente é uma ferramenta, e uma ferramenta usada da forma errada não resolve o problema, às vezes piora. O jejum intermitente por si só, pular o café da manhã,
Não comer das 8 da noite às 12 do meio-dia tem efeito limitado na gordura visceral se você não entender 3 variáveis que vêm junto com o método japonês e que raramente são mencionadas quando o assunto é simplificado para um post de redes sociais. E essas 3 variáveis são exatamente o que separa quem muda a composição corporal em 30 dias de quem faz jejum por 3 meses e não vê diferença nenhuma na barriga de dentro. Fica com a gente. Comenta aqui embaixo se você já tentou o jejum intermitente e não viu o resultado na barriga, porque o que vem agora é provavelmente a peça que estava faltando. A primeira variável é a composição da janela alimentar, não só o tamanho dela. Existe uma diferença fisiológica enorme entre uma pessoa que comprime suas refeições em 8 horas, comendo arroz branco, suco de fruta e pão branco, e uma pessoa que comprime as mesmas 8. Aquela sensação de cansaço que você tem às 3 da tarde, aquela queda de energia que te faz buscar um café ou um docinho, não é fraqueza, não é preguiça. É o seu corpo sinalizando que a insulina está fazendo uma curva descendente depois de um pico alto do almoço e que você está sentindo o efeito real dessa oscilação glicêmica. Se em vez de comer alguma coisa você fizesse uma caminhada leve de 15 minutos nesse momento, ao sol se possível, você estaria aproveitando exatamente a janela metabólica que os japoneses tradicionais aproveitavam sem saber que estavam aproveitando. Essa caminhada das 3 da tarde, num estado de insulina abaixando, vale metabolicamente mais do que 40 minutos de esteira depois do jantar. A terceira variável é a mais ignorada e possivelmente a mais poderosa das 3. É o sono como ferramenta metabólica ativa. Não o sono como descanso passivo. O sono como o maior período contínuo de jejum que o seu corpo experimenta a cada 24 horas, e o período em que os processos de limpeza celular, incluindo a autofagia, atingem o pico de atividade natural. Durante o sono, especialmente nas primeiras horas de sono profundo, a hipófise libera hormônio do crescimento em pulsos. O hormônio do crescimento tem um efeito lipolítico direto. Ele instrui o tecido adiposo a liberar ácidos graxos para a circulação. Isso significa que se as condições metabólicas estiverem corretas, você literalmente queima gordura visceral enquanto dorme, não metaforicamente, bioquimicamente. O hormônio do crescimento vai lá e mobiliza a gordura durante a noite. A condição para isso acontecer é que a insulina esteja suficientemente baixa quando o sono profundo começa. Se a insulina está alta, porque você jantou tarde ou jantou algo de alto índice glicêmico, o hormônio do crescimento não consegue exercer esse efeito de forma plena, porque a insulina e o hormônio do crescimento têm efeitos antagônicos no metabolismo da gordura. As populações de Okinawa tinham um padrão de sono extremamente consistente. Dormiam quando escurecia, acordavam com a claridade, sem tela iluminada às 11 da noite, interferindo na produção de melatonina. Sem jantar pesado às 10 da noite, mantendo a insulina alta durante as primeiras horas do sono. Sem cortisol elevado por estresse crônico de agenda lotada, impedindo a entrada no sono profundo. O sono deles era metabólico do início ao fim. O sono da maioria das pessoas hoje, tarde, curto, precedido de jantar pesado e tela, é biologicamente desperdiçado em termos de limpeza celular e mobilização de gordura visceral. Quando você janta tarde, especialmente com carboidratos de digestão rápida, você eleva a insulina num momento em que o corpo deveria estar iniciando o ciclo de autofagia noturna. A insulina alta às 10 da noite bloqueia a autofagia que deveria estar ocorrendo durante as primeiras horas do seu sono. Você acorda 8 horas depois sem ter aproveitado nenhuma dessas horas de limpeza. Multiplica isso por 365 dias, e então te pergunta por que a gordura visceral não vai embora com dieta e exercício. O método japonês, em sua essência destilada para o que a fisiologia moderna explica, funciona em 3 movimentos simultâneos. Primeiro, comprime a janela alimentar para que o período de insulina baixa seja suficientemente longo, não para criar sofrimento, mas para criar espaço fisiológico para a autofagia. Segundo, utiliza movimento leve no estado pós-absortivo para mobilizar gordura visceral sem o efeito sabotador do cortisol alto. Terceiro, protege o sono como o maior investimento metabólico disponível, encerrando a última refeição com antecedência suficiente para que a insulina já esteja baixa quando o corpo entra em sono profundo. Esses 3 movimentos juntos, aplicados de forma consistente por 30 dias, criam condições fisiológicas que nenhuma dieta convencional cria isoladamente.
Porque não é sobre calorias, é sobre sinalização hormonal. É sobre criar os períodos certos de insulina baixa nos momentos certos do dia. É sobre dar ao fígado e ao tecido adiposo visceral a oportunidade de iniciar processos de limpeza que a ciência agora sabe que existem, mas que o seu cotidiano moderno bloqueia sistematicamente. Comenta aqui se isso fez sentido para você, porque a resposta que vejo nos comentários é sempre a mesma. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. E é exatamente essa percepção que muda o comportamento de forma duradoura, não a força de vontade, não a culpa, não a dieta mais restritiva. É entender o mecanismo. E aqui está algo que a maioria dos vídeos sobre esse tema não menciona porque complica a narrativa simples que vende melhor. Os 30 dias não são o fim do processo, são o início da mudança mensurável. A gordura visceral reduz de forma consistente quando você mantém esse padrão, porque o tecido adiposo visceral tem uma característica que o subcutâneo não tem. Ele é metabolicamente mais sensível à queda de insulina crônica. Isso significa que responde mais rápido ao ambiente hormonal correto. Mas a mesma sensibilidade que torna a gordura visceral mais responsiva à melhora metabólica, a torna igualmente responsível à piora. Ela volta mais rápido quando o ambiente hormonal errado é restaurado. Uma semana de jantar tarde todos os dias, de picos repetidos de insulina, de sono curto com cortisol alto e o processo de acúmulo visceral recomeça com velocidade maior do que você imagina. Não porque o seu metabolismo é ruim, mas porque esse tecido é altamente responsivo, e isso é uma faca de dois gumes. Por isso, o princípio japonês não é um protocolo de 30 dias, é uma filosofia de ritmo. Ritmo alimentar, ritmo de movimento, ritmo de sono. Quando esses três ritmos estão alinhados, o corpo faz o resto, não porque você forçou, mas porque você criou as condições para que processos que já existem dentro de você possam funcionar do jeito que foram desenhados para funcionar. Agora você tem algo que o Marcos, o personagem de 52 anos que apresentei antes, não tinha quando começou a tentar emagrecer. Você sabe que a gordura visceral não é inércia, é atividade bioquímica. Sabe que ela responde à sinalização hormonal antes de responder a déficit calórico. Sabe que a autofagia é o zelador que limpa o que nenhuma dieta consegue limpar. E sabe que os 3 movimentos japoneses, janela alimentar com composição certa, caminhada leve no momento metabólico certo e sono protegido da insulina alta, são os únicos que atacam o ciclo no ponto onde ele pode ser quebrado. O seu corpo sabe reduzir gordura visceral. Ele tem todas as ferramentas para isso dentro de si, construídas por milhões de anos de evolução. O que ele precisa é de período suficiente com insulina baixa, de movimento que não eleve cortisol a ponto de sabotar o processo, e de sono que não seja bloqueado por insulina alta da janta de 10 da noite. Quando esses 3 elementos se alinham, o resultado não é uma promessa de marketing, é bioquímica funcionando do jeito que sempre funcionou, só que agora com você a favor dela, não contra ela. E aqui está algo que a maioria dos vídeos sobre esse tema não menciona porque complica a narrativa simples que vende melhor. Os 30 dias não são o fim do processo, são o início da mudança mensurável. A gordura visceral reduz de forma consistente quando você mantém esse padrão, porque o tecido adiposo visceral tem uma característica que o subcutâneo não tem. Ele é metabolicamente mais sensível à queda de insulina crônica. Isso significa que responde mais rápido ao ambiente hormonal correto. Mas a mesma sensibilidade que torna a gordura visceral mais responsiva à melhora metabólica, a torna igualmente responsível à piora. Ela volta mais rápido quando o ambiente hormonal errado é restaurado. Uma semana de jantar tarde todos os dias, de picos repetidos de insulina, de sono curto com cortisol alto e o processo de acúmulo visceral recomeça com velocidade maior do que você imagina. Não porque o seu metabolismo é ruim, mas porque esse tecido é altamente responsivo, e isso é uma faca de dois gumes. Por isso, o princípio japonês não é um protocolo de 30 dias, é uma filosofia de ritmo. Ritmo alimentar, ritmo de movimento, ritmo de sono. Quando esses 3 ritmos estão alinhados, o corpo faz o resto, não porque você forçou, mas porque você criou as condições para que processos que já existem dentro de você possam funcionar do jeito que foram desenhados para funcionar. Agora você tem algo que o Marcos, o personagem de 52 anos que apresentei antes, não tinha quando começou a tentar emagrecer. Você sabe que a gordura visceral não é inércia, é atividade bioquímica. Sabe que ela responde à sinalização hormonal antes de responder a déficit calórico.
Sabe que a autofagia é o zelador que limpa o que nenhuma dieta consegue limpar. E sabe que os 3 movimentos japoneses, janela alimentar com composição certa, caminhada leve no momento metabólico certo e sono protegido da insulina alta, são os únicos que atacam o ciclo no ponto onde ele pode ser quebrado. O seu corpo sabe reduzir gordura visceral. Ele tem todas as ferramentas para isso dentro de si, construídas por milhões de anos de evolução. O que ele precisa é de período suficiente com insulina baixa, de movimento que não eleve cortisol a ponto de sabotar o processo, e de sono que não seja bloqueado por insulina alta da janta de 10 da noite. Quando esses 3 elementos se alinham, o resultado não é uma promessa de marketing, é bioquímica funcionando do jeito que sempre funcionou, só que agora com você a favor dela, não contra ela. E aqui está algo que a maioria dos vídeos sobre esse tema não menciona porque complica a narrativa simples que vende melhor. Os 30 dias não são o fim do processo, são o início da mudança mensurável. A gordura visceral reduz de forma consistente quando você mantém esse padrão, porque o tecido adiposo visceral tem uma característica que o subcutâneo não tem. Ele é metabolicamente mais sensível à queda de insulina crônica. Isso significa que responde mais rápido ao ambiente hormonal correto. Mas a mesma sensibilidade que torna a gordura visceral mais responsiva à melhora metabólica, a torna igualmente responsível à piora. Ela volta mais rápido quando o ambiente hormonal errado é restaurado. Uma semana de jantar tarde todos os dias, de picos repetidos de insulina, de sono curto com cortisol alto, e o processo de acúmulo visceral recomeça com velocidade maior do que você imagina. Não porque o seu metabolismo é ruim, mas porque esse tecido é altamente responsivo, e isso é uma faca de 2 gumes.